Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo de número 23. Levítico foi o livro que nós estudamos muito esses últimos dias agora. E hoje é domingo, nós vamos cercar a mesa do Senhor em primícias para Deus e oferecer ao Senhor o nosso culto. Então aqui está uma das mensagens mais poderosas a respeito da ceia. Está aqui no capítulo 23. Enquanto os irmãos estão localizando este texto, eu quero louvar a Deus pela vida desta linda igreja que se encontra aqui em Parnaíba, pastoreada pelo pastor André. E eu estou muito feliz de poder cooperar com todos vocês aqui. E eu levo de volta para casa um abraço de todos vocês. Me sinto sempre muito bem recebido, muito honrado e muito bem tratado. Hoje mesmo eu disse que não há comida melhor que a comida servida na casa da missionária Alzerina. Não tem, viu? Ela é imbatível, não tem para outro. Ninguém disse glória a Deus, pastor, porque eles não foram lá. Aí eles ficaram com inveja de mim, que estou comendo 15 dias já lá, né? Deus abençoe a todos os irmãos, a todos os ministérios. Nós hoje também teremos ordenação de novos obreiros. E eu quero que os irmãos que vão iniciar o seu ministério hoje tenham um firme fundamento em Cristo e façam para Deus um grande trabalho, crendo que o Senhor está fazendo uma grande obra aqui em Parnaíba. Os irmãos que cuidam das crianças aí, dê um jeitinho nelas, tá? Porque nós vamos agora falar da palavra de Deus e eu quero pelo menos 3 horas para terminar essa mensagem e nós vamos para casa. Deus abençoe a todos os irmãos. O Elienay, que ele é uma maestria nesse negócio aqui, irmão, que hoje eu fiquei acompanhando ele e eu fiquei muito admirado de tudo que a gente viu, aprendeu, ouviu. Deus te abençoe, meu irmão. A todos os irmãos, enfim, se eu for falar, eu vou falar de todos, né? E não vai dar tempo de pregar a mensagem. Mas quantos querem ouvir a palavra de Deus hoje? Se isto é verdade, diga amém. Levítico capítulo 23, versículo de número 10, diz o texto: fala aos filhos de Israel: quando tiverdes chegado à terra que eu vos prometi dar, ao recolherdes as vossas colheitas, trareis um homer das espigas, os primeiros frutos, digam as primícias, muito bem, da vossa colheita ao sacerdote, e ele levará as espigas, balançando-a como oferta diante do Senhor Jeová, para que vos seja propício. O sacerdote as moverá na manhã seguinte, digam comigo a igreja, na manhã seguinte do dia de descanso. Muito bem. E no dia em que oferecer as espigas, oferecereis em holocausto um cordeiro sem mancha, de 1 ano ao Senhor. E a sua oferta vegetal será de 2/10 de um efa de farinha de trigo amassada com azeite. Será oferta queimada de cheiro agradável ao Senhor. E a sua libação será de 1/4 de hin de vinho. E não comereis pão, digam comigo, e não comereis pão fermentado, nem grão tostado, nem espigas frescas, digam bem forte, até ao dia em que ofertares a oferta de manjar diante do vosso Deus. Veja o verso 15. E contareis 7 semanas completas desde o primeiro dia depois do sábado da Páscoa, ou seja, desde o dia em que trouxerem o homer da oferta de movimento, digam para mim, as primícias, até o dia seguinte ao 7º sábado, e contareis 50 dias, digam para mim assim, e contareis 50 dias. Podeis vos assentar glorificando a Deus em nome de Jesus. Para os irmãos que estão participando da nossa classe, desde o primeiro dia, na terça-feira, nós aqui já estamos familiarizados com o que respeita à palavra primícia. E o versículo de número 10 começa a falar a respeito desta oferta 50 sábados antes do dia de Pentecostes. O versículo de número 10 diz que isso aqui era uma oferta de todos os filhos de Israel
quando estes entravam ou estivessem entrando na terra prometida, e Deus lhes daria uma bênção tal que eles, ao invés de receberem uma bênção, seriam uma bênção para todas as outras nações. Vejam comigo, o versículo 10 diz que de todas as colheitas, de todas as espigas, eles traziam um homer, e esse homer era chamado de as primícias, era entregue ao sacerdote segundo o verso 10, mas o texto diz, olhe para o versículo de número 11 agora, o versículo de número 11 diz que ele levará as espigas balançando. Digam para mim, as espigas, digam, as ofertas de primícias eram movimentadas. Esse versículo 19 parece um tanto sem nexo, sem um objetivo, mas para nós que estudamos a palavra de Deus, sabemos que esta oferta balançada diante do Senhor era uma tipologia da manhã da ressurreição de Cristo. Pois nós sabemos, irmãos, que pela manhã, logo às 6 da manhã, a terra houve um grande balanço, e a Bíblia diz que a pedra do sepulcro foi movida, porque ao mover aquela pedra, Cristo, as nossas primícias estavam sendo balançadas diante de Deus, e Ele estava ressuscitando dentre os mortos. Observe, irmãos, que era uma oferta de primícias, ou seja, uma oferta de movimento. E o versículo de número 11 revela a manhã do domingo, quando os anjos de Deus vieram até a sepultura e, removendo a pedra, estavam declarando que Cristo, as primícias de Deus, estavam diante do seu altar, e nós, o restante da massa, estávamos livres, passando por meio do fogo, através de Cristo, e agora estamos preparados para estar de pé diante de Deus no domingo, o domingo da sua ressurreição. O versículo de número 11 diz que esta oferta era balançada diante do Senhor, e o texto diz para que ele fosse propício. Diga com raiva agora, o que era ser propício? Era ser aceito, pastor André. Quando o sacerdote movimentava as ofertas diante do Senhor, aquele movimento dava total aceitação diante de Deus. E é por isso que a oferta das primícias, chamada Cristo, segundo o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 20, versos 20, 21 e 22, Cristo foi depositado como as nossas primícias. E este mesmo Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 26, diz que se as primícias forem santas, o resto da massa certamente será santo. Você não deu glória a Deus, mas eu vou dizer mais uma vez, o resto da massa será santo. O versículo de número 12 diz que no dia em que se oferecia as espigas, oferecereis um holocausto. Digam para mim, um cordeiro. Ora, as primícias não podiam ser apresentadas sozinhas. As primícias tinham sempre que ser apresentadas diante de um sacrifício de sangue derramado. E quando eu olho, pastores, irmãos queridos que estão me ouvindo, o versículo 12 dizer que este sacrifício era de holocausto, um cordeiro sem mancha, de 1 ano ao Senhor. Eu vejo que era necessário a apresentação de um cordeiro. Diga, e foi exatamente isso. Não só os vivos e salvos. Digam, e foi exatamente isso que João Batista fez na beira do Rio Jordão, quando declarou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao apresentar Cristo como Cordeiro, Cristo estava sendo apresentado como um Cordeiro limpo, sem mácula, inocente, e ele não seria oferecido como um sacrifício. Os irmãos bem sabem que o sacrifício era parte queimado e parte comungado. Diga, mas o holocausto era 100% queimado, fora das portas. Diga, o cordeiro que era morto dentro das portas alcançava Israel. Diga, mas o cordeiro morto como holocausto
fora das portas, tinha um poder insuperável para alcançar as 4 nações que estão sobre a face da terra. Levante essa tua mão que eu estou profetizando. Foi este sacrifício que te alcançou aqui no estado do Piauí, em Parnaíba, e é este mesmo sacrifício que vai alcançar tua casa, tua parentela, tua família, teus negócios. Nós estamos declarando que o sacrifício de holocausto do Cordeiro de Deus que foi apresentado na beira do Jordão foi para que nós tivéssemos vida, e esta vida está em nós, e só quem tem vida, levantando as mãos para os céus, glorifica o Cordeiro que foi oferecido por ti e por tua casa nessa noite aqui. João Batista, irmãos, ao apresentar Cristo como o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula, sem ruga, estava fazendo o que o sacerdote fazia. Ele apresentava o Cordeiro para o holocausto. E este Cordeiro, diz o texto, era sem mancha. Diga, porque Cristo é inocente. Agora veja o verso 13. Os pastores que estão aqui, digam glória a Deus. A oferta de holocausto era acompanhada. Ela não era sozinha. Digam, para se oferecer as primícias. Não, só os crentes batizados com o Espírito Santo agora. Digam assim, para se oferecer as primícias, eram necessários que derramasse sangue inocente. Vejam que ela não era uma oferta sozinha. Antes de oferecer primícias, se oferecia um cordeiro. Mas, quando este cordeiro estava já oferecido, o verso 13 diz, olhe para o verso 13 agora. O verso 13 diz da seguinte forma: e a sua oferta vegetal, diga, de manjares, digam, de manjares, será de 2/10 de um efa. Isso aqui, irmãos, é uma farinha fina, muito fina, pastor André. E ela era colocada pelo sacerdote de um modo tão especial, que ele fazia uma fina camada para produzir um pão ázimo, um pão sem fermento, e um pão que não tinha sobre ele não tinha sobre ele um tipo de mel, nada de doce era necessário derramar. O texto diz, irmãos, que esta oferta tinha 1/10 de um efa de farinha de trigo. Digam para mim bem forte, trigo. Digam agora palavra. Digam agora pão. Então, a farinha feita representa a palavra na mensagem sacerdotal. Mas não era só isso. O texto diz que ela era amassada com azeite. Digam para mim, azeite. O texto também diz, irmãos, que esta oferta era queimada de cheiro agradável ao Senhor. Digam para mim, e a sua libação será de 1/4 de rim. Digam, de vinho. Fala para mim com raiva agora, o que é 1/4 de rim? Não, eu só vou pregar depois que todo mundo disser, tem muita boca para pouco barulho. Digam para mim, o que é 1/4 de rim? Aos irmãos que me disseram, eu respondo agora. 1/4 de rim era uma vasilha de 5 litros de vinho. Agora vejam uma coisa, nós temos na oferta 3 elementos. Diga, o trigo, o azeite e o sangue. Oh glória, não pegaram nada, eu vou dizer mais uma vez. Digam, na oferta de manjar, nós temos a palavra. Diga, na oferta de manjar, nós temos o sangue. Diga, mas sem o azeite não tem cura. Sem azeite não tem batismo. Fala para mim agora, ô pregador. Tu podes ter trigo, tu podes conhecer a Bíblia, diga, tu podes ter o sangue de Cristo, mas se não tiver azeite nessa mensagem, não tem quebrantamento, não tem glória, não tem poder. E eu estou aqui agora como profeta de Deus para dizer, irmãos, que esta noite é a noite que este azeite representado pelo Espírito de Deus está sendo derramado sobre as nossas cabeças. Aquele que crê, levante esta mão para o alto nessa noite, porque Deus está derramando azeite quente sobre a tua vida. Aquele que não prega vai pregar, aquele que não canta vai cantar, aquele que não tem muito o que fazer vai fazer. Digam, porque esta noite é a noite que o meu Deus está me ungindo para uma grande obra, para um grande trabalho. Só quem tem glória, dê glória a Deus. Só quem
quem pode louvar, louve a Deus. Se tu quer dizer alguma coisa em línguas estranhas, fala nessa noite, porque Ele está ungindo agora a tua cabeça. E recebe esta palavra aqui nessa. Nós temos que crer, meus irmãos. Digam, porque aqueles que vieram após Cristo farão maiores obras. Nós já temos o trigo, pastor André. Nós já temos o sangue, ele está sobre nós. Diga, o sangue de Cristo está sobre nós. Diga, por isso estamos santificados nessa noite. Diga, mas não é só isso. Fala bem forte, eu vim aqui hoje, Senhor, porque eu quero receber uma dose deste azeite quente. Diga, a ponto de dizer, segundo a minha palavra. Bota essa mão no ombro de alguém assim, mas bota igual crente ungido. Coloca no ombro de alguém e diga assim, esta é a noite que Deus está te separando aqui. Diga, essa noite existem, irmão, se tem aqui 100 crentes, sobre as nossas vidas existem 100 anjos. Eu estou dizendo que esta noite é a noite que Deus está movimentando este lugar. E não vai ficar do jeito que está. Diga, a unção desta igreja vai despedaçar todo jugo. Eu estou profetizando hoje, todo jugo seja quebrado pelo poder da unção do Espírito de Deus que está se movendo sobre esta igreja. Quem recebe esta palavra, receba esta graça agora. A unção de Deus está sobre nós. Eu estou sentindo uma autoridade. Eu tenho que me controlar muito aqui em cima, irmão. Mas eu estou sentindo. Eu quero profetizar que esta unção que cai sobre a minha vida agora, recaia sobre a tua vida também. Recaia sobre a tua vida também nesta noite. A oferta tem trigo. A oferta tem vinho. Mas a oferta tem azeite. Digam para mim assim, mas fala igual quem foi ungido agora há pouco. Diz assim, e esta libação, fala assim para mim, e esse vinho derramado aí? Que negócio é esse, pastor Ayrton? Posso falar agora? Posso ou não posso? Eu já estou voltando amanhã para Belém, viu, irmão? Então vou entregar tudo hoje. O texto diz, meus irmãos, que o fogo que se fazia era muito pobre. Diga, o nosso fogo é muito pobre. Diga, ele faz pouca fumaça. Não pegaram nada, né? Quando eles iam oferecer, irmã Rose, a oferta, o fogo que eles faziam era tão pobre que não saía fumaça, pastor André. Diga bem forte assim, que negócio é esse? É quando nós estamos fracos e mal conseguimos orar. Quando a gente não consegue orar, irmãos, a Bíblia diz em Romanos, lá no capítulo 8, que o Espírito de Deus é quem intercede por nós na hora das nossas fraquezas. Olha para o teu irmão e diz assim, e aí? Está apagando? Está fazendo fumaça? Diz, tu está precisando de uma libação em cima do teu sacrifício aí? Diz assim, se tu estás precisando, a hora de receber é agora. É hoje, é nessa noite aqui. Quando o sacerdote e pastores chegava diante da fogueira feita lá no altar de sacrifício, e o fogo não podia oferecer fumaça suficiente, ele pegava 5 litros de libação de vinho, obreiro João Batista, e ele derramava sobre aquele fogo. Diga, agora só quem tem vida faz assim, com as duas mãos, ó, com as duas mãos assim, ó, faz assim, ó, com as duas mãos. Cadê os crentes que tem mão aqui, ó? Com as duas mãos assim, ó. Faz assim agora um barulho de fogo assim, ó, subindo, faz. Mais uma vez, diz assim, ó. Diga, quando o vinho era derramado sobre o fogo, fazia uma fumaça, diga, tão cheirosa, que quem estava em cima não podia dizer não para quem estava embaixo. Eu vou traduzir agora, e se tu não der um glória, eu vou aí te pegar, hein, irmão? E não brinca não, que eu vou mesmo. Diz assim, quando eu estou pensando em desistir e dizendo que não sei mais orar, diga, é nesse momento que o Espírito de Deus, diga, o vinho do sacrifício, ele me diz assim, ó,
dá licença aí, arreda para lá, porque eu vou falar por ti agora. É eu que vou falar por ti agora. E quando o Espírito de Deus começa a falar com gemidos inexprimíveis, o Pai diz assim: ó Espírito, lá vem tu te intrometer de novo. O Espírito olha para o Pai e diz assim: eu sei, mas é porque ele não sabe falar direito, e o que ele está falando ele mal consegue entender, porque está falando pela fé. Mas eu quero te dizer uma coisa, Pai. E o Pai diz assim: o que é, Espírito? Tu não vai rejeitar a oração dele. E o Pai pergunta: pastor André, qual é a garantia de que eu não vou recusar? E o vinho diz para o Pai: a garantia é porque eu sou o advogado dele, e tu não vai me rejeitar jamais. Levante essa mão para o céu, quem precisa desta noite de vinho sobre o sacrifício. Deixa Deus derramar sobre a tua vida. Ele está aqui para orar por ti nessa noite. Só quem pode glorificar a Deus por um momento, só quem pode, só quem está sentindo, irmão, de verdade esta graça, esta autoridade, o Espírito de Deus. Ai meu Deus do céu, digam para mim: o Espírito de Deus está movendo coisas poderosas, coisas gloriosas. Diga: quem não falava línguas estranhas vai falar de novo. Digam: quem não for batizado vai ser batizado nessa hora. Receba de Deus nessa noite. Pastor André, eu entendi uma coisa agora. O mistério da profecia de Joel, quando ele diz assim, ó: diga ao fraco, eu sou forte. Digam assim: diga ao fraco, o Espírito é forte, e eu não vou perder essa batalha jamais. Quem está aí, irmão? Isso aqui é muito terrível. Eu tenho que me controlar, porque a gente ainda tem uma grande ceia para celebrar. Mas diga assim: depois que o vinho, depois que o trigo, depois que o azeite e depois que o cordeiro estavam preparados, digam para mim assim: o cordeiro foi morto. Fala para mim assim: o cordeiro passa pelo fogo. Diga: Cristo passou pela cruz. Diga para mim assim: e o restante da massa passava pelo fogo também, mas não morria, porque diga, a massa, o resto da massa estava pronto para ser servido. Agora diga assim para mim: oferta de manjar. Digam: tinha trigo, tinha azeite, tinha vinho, tinha cordeiro. Diga: é por isso então, não vamos fazer igual na nossa classe. Faz assim, ó: aham, agora eu entendi. Diga: por isso nós estamos reunidos aqui, porque o Cordeiro de Deus já foi oferecido. Digam para mim: o Cordeiro foi morto. Diga: sobre a nossa mesa está o pão, é um tipo do corpo de Cristo. Diga: sobre a nossa mesa está o vinho, é o tipo do sangue de Cristo. Diga: e sobre nós o azeite desce quente nessa noite. Agora vamos terminar, porque o verso de número 14 vai dizer uma coisa forte agora. Eu falei tudo isso aqui, pastor André, para pregar o versículo 14. Está pegando aí, evangelista Tiago? Olhe para o verso 14, diz assim, ó: e não comereis pão fermentado, nem de grão tostado, nem de espigas frescas. A igreja que está aqui me ouve, diga amém. Agora diga: até ao dia em que ofereceres a oferta de manjar. Olha para o teu irmão e diz assim: que negócio é esse? Ele mandou preparar um sacrifício, ele mandou colocar trigo, azeite, vinho, mandou matar o cordeiro, e agora diz que eu não posso comer o pão? Isso, eu estava esperando isso. Digam todos com raiva agora: por que, pregador? Porque não podia comer sem que a oferta fosse apresentada. Digam: o cordeiro foi apresentado. Digam: João Batista apresentou o cordeiro. Diz assim para Jesus agora: ei Jesus, o senhor está esperando o quê? Para apresentar a oferta de manjar. Fala para o irmão assim: que mistério é esse?
Não, eu vou falar só quando todo mundo disser. Que mistério é esse? Quando Cristo está no meio da Páscoa, em Mateus capítulo 26, versículo 26 e 27, a Bíblia diz que Cristo resolve fazer uma coisa na quinta-feira. Diga o que foi. No meio da ceia, pastor, com 12 discípulos, ele toma o pão e também toma o cálice. Digam assim: estava o cordeiro, estava o pão, estava o vinho. Diga, e o azeite sobre eles. Diga, aí Cristo resolveu oferecer a oferta de manjares antes do domingo. Diz assim para mim com raiva agora: que mistério é esse? Olha, eu vou para... Irmão, se tu não der um glória, eu vou aí, hein, obreiros? Eu vou aí, hein? Diga assim: antes da morte de Cristo, ele resolveu oferecer um pedacinho do corpo e um pouco do sangue. Vocês veem, irmãos queridos, que ele oferece a ceia. Diga, e a ceia foi uma oferta de manjar. Agora, 11 homens, eles comeram um pouquinho de Cristo. Digam, e 11 homens tomaram um pouquinho do sangue de Cristo. Cadê os obreiros aqui? Cadê os obreiros? Cadê os obreiros? Agora, desse momento, a igreja está aqui, hein? A igreja está aqui, hein? Eu vou ser Jesus e vocês vão ser os discípulos. Digam amém. Ele colocou um pouquinho, pastor André, do corpo dentro deles e um pouquinho do sangue dentro deles. Era mister que não se comesse pão, sim ou não? Antes da oferta de manjar, ok? Quando Cristo morre, no domingo pela manhã, é dia de oferecer? Vamos lá, irmão. Quando foi pela manhã, irmã Rosineide, o Cristo, diga assim, o Cristo começou a ser movido. Não, desse jeito não vai ser movido nada. Diz assim, o Cristo, vamos fazer melhor, Batistão. Olha aqui, ó. Diga assim, as primícias começaram a ser movimentadas. Diga, na sepultura, o corpo de Cristo começou a se movimentar. Olha aqui, vocês são o corpo de Cristo, sim ou não? Porque antes de eu morrer, eu coloquei um pouquinho do pão e um pouquinho do sangue, um pouquinho do corpo e um pouquinho do sangue. Aí quando Cristo estava na sepultura e o corpo movimentou, não, vocês não pegaram nada. A igreja que está aqui me ouve, diga amém. Diga assim, vocês são o corpo de Cristo. Digam, e tudo que Cristo viveu na manhã da ressurreição, os discípulos também viveram. Olha aqui a minha mão, o corpo começou a movimentar, ó. Movimenta, crente, tu não é nem presbiteriano. Faz assim, ó. Olha. Não, agora a igreja, movimenta, ó. Quando Cristo movimentou o braço, a igreja também movimentou o braço. Diga, mas antes, fala primeiro, foram os apóstolos. Diga, nenhum de nós estava no dia da ceia. Faz assim, ó. Não, mas faz assim, tristeza agora. Agora é tristeza, irmã Elane, ó. Eu não movimentei. Diz assim, só os discípulos estavam se movimentando, ó. Não, eu sou Jesus e vocês já estão fora do corpo. Vai, Helena, vai, olha. Com a outra, ó. Só os discípulos, a igreja não. Olha. Diga, quando o corpo se movimentou. Fala, igreja, quando o corpo se movimentou, os obreiros que eram o corpo de Cristo também se movimentaram. Diga, mas nós não estávamos naquele dia. Diz, e agora, pregador? Posso falar mesmo, Batistão? Posso mesmo? Sabe o anjo que veio movimentar a pedra? Ele parou do lado de Jesus e disse assim, Senhor, é o seguinte, tem 2 discípulos que estão indo embora. Eles são Lucas e Cleopas. Eles se converteram em João 12, na ressurreição de Lázaro. Mas eles não estavam na ceia, não fazem parte do teu corpo. Aí Jesus disse assim, como é que é isso, anjo? Eles estão indo pelo caminho de Emaús, estão desistindo da fé. Diga, Cristo não vai perder ninguém.
A Bíblia diz que ele aparece caminhando pelo caminho de 26 quilômetros. Irmãos, em 26 quilômetros de caminhada, Cristo deu o maior seminário de toda a história do universo. A Bíblia diz, pastor, que ele começou a pregar os profetas maiores, os profetas menores. Ele começou a dizer que Daniel não era Daniel. Diga então quem ele era. Era o Cristo que havia caído na sepultura. E pela manhã, os leões, que são os demônios, não puderam prender a sua alma no Hades. E o rei que foi de manhã cedo dizendo: ó Daniel, servo do Deus Altíssimo, poderás Deus, a quem tu serves continuamente, ter te livrado da boca dos leões? E o Daniel disse: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Ele começou a pregar, pastor André, começou a pregar, começou a dizer. E a Bíblia diz que naquela hora o coração deles começou a ficar queimado. Começou a ficar queimado, Batistão, ardia o coração. A gente até canta um hino: fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Lembra desse hino? Quem não lembra, eu sinto muito, disfarça. Quando terminou, a Bíblia diz que ele foi, Rose, um passo adiante. E os dois disseram assim: não, Senhor, fica conosco hoje. A gente quer que tu participe da ceia. Fala assim para mim: o que foi que Jesus foi fazer ali? Fala igual com quem vai tomar a ceia do Senhor hoje. Diz assim: o que Jesus foi fazer ali? Quando o texto diz que ele levantou, tendo levantado o pão na ceia e dado graças, partiu. Diga: quando ele partiu, os seus olhos foram abertos. Diga: e Cristo se ocultou deles. Fala assim para mim: ô Jesus. Fala: ô Jesus, que negócio foi esse? Vocês querem que Jesus responda hoje? Quer, irmã Nonata? Quando ele colocou, digam assim, era Lucas e Cleopas. Diga: dois gentios. Não pegaram nada ainda, pastor André? A gente vai ter que fazer outro seminário. Diz assim: eram dois gentios. Diz, porque, olha para o teu irmão agora, olha para ele. Diz assim: porque na ceia você não estava lá. Diga: Lucas não estava lá, Cleopas não estava lá, mas ele foi buscar e colocar dentro deles, os gentios, um pouco de pão e um pouco de vinho, para que hoje nós pudéssemos dizer que também somos parte do seu corpo. Ah, não. Eu vou mais uma vez, pastor. Para que hoje nós pudéssemos dizer que somos parte do seu corpo e do seu sangue. Quem está aí, irmão? Levante essa mão para o céu. Vamos terminar a mensagem? Vamos? O texto diz, olha o verso 15. E contarei 7 semanas completas. Quantas semanas eu falei? 7. Então, 7 semanas são 49 dias, sim ou não? 49. Era para você ter dito assim: aham, agora eu entendi por que Jesus, depois de ter ressuscitado, passa ainda 40 dias. Hã? Faz assim para mim: é porque eles tinham que contar, digam, tinham que contar 7 semanas, desde o primeiro dia, depois do sábado, diga, ou seja, desde o dia em que trouxeram as ofertas de primícias. Vejam que eles contaram 7 semanas, sim ou não? Dá quantos dias? 49. 49 dias. Então isso quer dizer que no 50º, diga, no 50º era Pentecostes. Quem está aí, diga amém. Agora digam assim para mim: João Batista apresentou o cordeiro. Diga: Cristo apresentou a oferta de manjar. Diga: e no dia de Pentecostes, Pedro ofereceu a ceia para a igreja que estava reunida. Diga assim: depois que eles receberam o pão, que é um tipo do corpo de Cristo, o sangue, fale, o sangue para a sua santificação,
do alto veio azeite quente. Se coloque de pé nessa noite, vai, se coloca, fazendo algum barulho. Fala alguma coisa para o teu Deus nessa noite, diz alguma coisa para Ele, porque nós estamos aqui nessa noite em um dia de Pentecostes. Digam assim para mim: e o dia de Pentecostes é o dia de oferecer primícias.